Bom dia a todos e a todas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês, que o Pai Celestial venha cada vez mais te fortalecer na fé, te fortalecer na presença dEle. E gratidão a todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok. Muito obrigado, pessoal. Todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok, eu vou lá, vejo e sigo de volta, certo? E para vocês também que estão indo lá no meu canal assistir o vídeo na íntegra, que estão compartilhando, nossa, eu estou muito feliz. E eu creio que mais feliz está o Senhor Jesus, porque é a palavra dele que eu levo, né? Eu sou apenas um instrumento que o Senhor Jesus Cristo usa para levar a palavra dele até vocês. Muito obrigado. Lembrando que o nome do meu canal é Alaide de Jesus Oliveira. Vão lá. Vejam o vídeo na íntegra. Se tiverem vontade de compartilhar, compartilhem, porque é uma forma que eu encontrei de evangelizar, de levar um pouco da palavra de Deus, do amor de Deus para todas as pessoas. Porque, meu irmão, minha irmã, quando você fala do amor de Deus para pessoas, quando você fala das Sagradas Escrituras para as pessoas, você está evangelizando. Muitas vezes a gente está naquele dia assim tão triste, tão abatido, e a gente leva uma palavra para as pessoas de conforto, porque tudo nesse mundo que a gente passa, seja de bom ou de ruim, passa. Eu sei que há dias que a gente tá mal mesmo, tá muito triste, a gente tá precisando só de uma palavra. E quando chega aquela pessoa com aquela palavra ali, nossa, muda o nosso dia. Aquele dia que era para ser um dia triste, vai se tornar um dia alegre. Então compartilhe amor com as outras pessoas, dê carinho e deixa Deus te usar também. Deixa Jesus te usar para ser instrumento de amor e de paz na vida das pessoas, que é isso que nós estamos precisando no mundo. Exalar amor, não é verdade? Então hoje nós vamos continuar o livro de Hebreus, vamos ler mais 3 capítulos, hoje o 9, o 10 e o 11. E amanhã nós concluímos, eu creio que nós concluímos o livro de Hebreus, que se eu não me engano, Hebreus são 13 capítulos, né? Então é o 9, o 10 e o 11, e amanhã eu concluo com o 12 e o 13. Amém? Então vamos curvar a nossa fronte e invocar a presença do Espírito Santo, para que ele se faça presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento pedir a tua santa presença, ó Senhor. Graças eu te dou e te louvo, Jesus, pela minha vida, pela vida de toda a minha família, dos meus amigos, de todas as pessoas que estão aqui junto comigo, Pai, neste momento, para santificar e engrandecer o teu nome. Pai, eu te peço agora, invoco a presença do teu Santo Espírito para que abra o nosso coração e mente, Senhor, para recebermos a tua palavra, que esse alimento seja fortificado, Senhor, seja alimento espiritual, meu Pai, para que nós possamos cada dia mais nos fortificar na tua presença, Pai. É o que eu lhe peço humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre elas os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma.
O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinha de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote. Cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de tesouros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Eis aqui, estou. Abre parêntese. No rolo do livro está escrito a meu respeito, fecha parêntese. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e ablações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Abre parêntese, coisas que se oferecem segundo a lei, fecha parêntese. Então acrescentou: Eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo.
Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nós damos testemunho, também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós não conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. A natureza da fé, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi traslado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oh, glória! Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que ali havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Amém. Os israelitas em Canaã, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh, aleluia. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. Você ainda não crê nesse Deus? Olhe por quantas essas pessoas passaram, olhe por quantas lutas essas pessoas passaram para falar do amor de Deus, para pregar a palavra do Senhor. Olhe quantos sacrifícios foram feitos. A fé, meu irmão, é você crer no invisível. Quando você crê no invisível, ele se torna visível na sua vida. Porque nós sabemos que Deus existe. Ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Quantas bênçãos Deus já fez na minha vida, eu tenho certeza que ele já fez na tua também. E tem muito mais a fazer. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide do amor dele por você, pelos teus. Nunca duvide. Oh, meu irmão. Eles foram pessoas perseguidas, humilhadas. Muitos deles deixaram de lado a vida abundante que tinha para fazer o que Deus tinha na vida deles. Foram mortos cruelmente, com requinte de crueldade. E você aí, tá duvidando ainda? Não duvida, meu irmão, do amor de Deus, não. Não duvida do amor de Deus por você. Amém. Então vamos curvar a nossa fronte, orar e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Amém. Senhor Pai Santo, amado e querido, oh Pai, muito obrigado, muita unção nessa leitura de hoje, Jesus, muito obrigado. Nós sabemos, Senhor, do Teu amor por nós, mas muitas vezes nós somos ingratos, né, meu Pai? Perdoa a nossa ingratidão. Perdoa a nossa falha, Pai. Perdoa se muitas vezes nós duvidamos, Senhor, do Teu amor por nós. Oh, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Estamos neste santo momento da Tua santa presença para Te agradecer por essa bênção de hoje, que foi a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai. Que leitura, Pai. Que leitura que fez o nosso coração transbordar, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Estamos aqui para consagrarmos tudo que somos e tudo que temos na Tua santa presença. Pai, cuida de cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todas as pessoas pelas quais amamos, pelas pessoas também, Senhor Jesus, que desejam mal pra gente, que a gente também não gosta, que a gente, infelizmente, a gente erra. Toma a vida de todas as pessoas em Tuas mãos, Senhor. Eu não sei por quais dificuldades elas estão passando, mas, Senhor, seja na vida delas, mostra o Teu poder, Pai. Eu não sei por quais dificuldades elas estão passando, mas, Senhor, seja na nossa vida, Pai. Problemas nós teremos, mas quando nós nos nossos problemas nós entregamos para Ti, nós sabemos que o Senhor resolve, porque o Senhor é o único que pode nos ajudar. Neste momento eu oro por todos nós que estamos desempregados. E profetizo, Pai, chuva de bênçãos. Eu profetizo, meu irmão e minha irmã, que você vai ter boa notícia de uma porta aberta de emprego. Toma posse, meu irmão. Creia nesse Deus maravilhoso, mas corre atrás também. Vai lá deixar seu currículo. Ora antes de sair de casa, consagra seu currículo para Deus. E Ele vai abrir essa porta para você. Toma posse. Toma posse, meu irmão, da tua bênção. Jesus quer te dar. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Não vou me prolongar.
Pai, leva as nossas orações até o nosso Deus, interceda por nós, seus filhos, para que Ele tenha misericórdia e se compadeça de nós. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, 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 aleluia. Oh, a cantarei baraca, xuria, barabara, serei baraca, turia. Oh, a cantarei, a xuria, baraca, será baraca, turia, bara, será, bara. Oh, a cantará, bara, xuria, a xuria, baraca, também, bara, xuria. Receba, meu irmão, o poder do Espírito Santo na tua vida. Cantarei, bara, xuria, baraca, né? Oh, a cantarei, eu te peço, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, meu irmão. Estou arrepiada. Foi muito forte hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui na presença do Senhor junto comigo, porque Ele está aqui no meio de nós. Ele se faz presente. Confia em Deus, ora, persevera. E deixa Deus te usar, seja instrumento na mão do Senhor. Amém. Fiquem todos com Deus. Se for da vontade do nosso grande e altíssimo, amanhã estaremos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz.